Meu nome é Daniele, eu sou filha do professor Dr. Wellington Silva, mas para mim, meu pai, Wellington. A relação com meu pai foi muito permeada pelo trabalho dele, né? Que era a missão dele, o que ele mais amava fazer. Então, ele amava dar aula, ele amava biologia, ele amava o criacionismo. E durante toda a nossa relação sempre teve muito assim dessa partilha com a nossa família, dos projetos que ele tinha, dos sonhos que ele tinha. A gente chegou aqui no IAN na época em 99. Meu pai veio para dar aula no curso de fisioterapia e deu para tantos outros. E, se não me engano, em 2001 ele começou a dar aula no SALT, substituindo o Dr. Michel. E logo depois, em 2002, ele assumiu o museu que o Dr. Michel tinha iniciado. E eu lembro do meu pai pensar grandes planos para o museu, que ainda era muito pequenininho, tinha algumas peças, mas para fortalecer mesmo assim, essa comunidade e essa cultura de história, de pesquisa, de criação, de ciência dentro da igreja. Eu lembro que ainda no início, meu pai começou a organizar alguns congressos de criacionismo, que foram, de certa forma, um pontapé para muito do que o museu é. Então, trazendo pesquisadores, trazendo palestrantes para poder falar sobre criacionismo, e sempre no final tinha uma viagem, uma excursão para algum lugar, ou Chapada Diamantina, Chapada do Araripe, enfim. Eu lembro eu ainda pequena, eu devia ter uns 6 anos talvez, quando ele organizou a primeira excursão do primeiro congresso, que foi para a Chapada do Araripe. Eu lembro que foi uma viagem muito marcante, por muitas questões, mas inclusive pelos perrengues. Eu lembro que em dado momento, já viajando, todo mundo com fome, não tinha lugar para parar, era um lugar assim, era quase que um deserto, a gente andando, e enfim, de ônibus, né? Até que vi uma casinha de uma senhora, meu pai desceu e falou assim: moça, você faz comida para não sei quantas pessoas? Eu faço. E aí fez, e todo mundo comeu, saiu feliz. Mas estava todo mundo tão empolgado para poder conhecer a história do criacionismo, ver fósseis, que todo mundo topou tudo. Eu lembro que na Chapada do Araripe, a gente fez escavação mesmo, então tinha uma parte lá onde a gente conseguia escavar algumas peças, e lá foi um momento que eu lembro do meu pai trazendo mais fóssil para cá. Então a gente conseguiu muitos fósseis, doação, não lembro se comprou alguma coisa, mas eu lembro que os alunos conseguiam escavar uma coisa ou outra e traziam na mala, e foi liberado, claro, e todo mundo muito empolgado. E eu acredito que ainda tem peças hoje no museu que vieram realmente da Chapada do Araripe. Meu pai também tinha um sonho de tornar conhecido e tornar a pesquisa na igreja de uma maneira realmente relevante e profissional. Nesse sentido, ele conseguiu cadastrar um museu no IBRAM, então o museu é nacionalmente reconhecido enquanto museu realmente. Meu pai conseguiu também cadastrar a nível de GRI, conseguiu recursos para poder ser o que é hoje, então o projeto que era hoje, meu pai ainda estava à frente, consegui como é que ia ser a metodologia, quais eram as propostas, e isso sempre foi um grande sonho para ele, e ele pôde ver realmente realizado esse sonho do Senat hoje, como que é, né, a referência que é. Das experiências que a gente teve, que, enfim, a família toda sempre esteve presente, minha irmã, minha mãe, todo mundo nessas viagens, nesses eventos de criacionismo, nas excursões. Teve um que para mim é muito especial, que foi em 2018. Meu pai já estava começando a apresentar os sintomas, mas na época a gente achava que era hérnia de disco, alguma coisa do tipo. Em dado momento, teve um congresso, que dessa vez foi em Salvador, onde os pesquisadores da sede mesmo do GRI de Loma Linda vieram e fizeram uma série de palestras. Eu lembro que o Dr. Chadwick veio e fez uma palestra falando um pouco sobre um projeto de escavação que existe lá em Wyoming, nos Estados Unidos. E ele falou que queria que a gente fosse, chamou, e eu, universitária na época, super empolgada, eu falei, pai, vamos, e meu pai, ai filha, vamos ver. E naquele ano a gente não conseguiu ir, se não me engano foi 2017, mas 2018 o Dr. Chadwick mandou um e-mail falando, e eu falei, cara, eu vou arrumar isso. E a gente conseguiu organizar tudo, e eu fui com meu pai. De um mês, era 15 dias que a gente conseguiu estar, a gente escavou muitos ossos de dinossauro mesmo, e eu lembro que em dado momento meu pai caía, tinha algumas dificuldades já por causa da doença, mesmo que a gente não soubesse. E aí ele foi para um campo, tinham vários campos onde a gente conseguia escavar os ossos,
Eu comecei com ele em um campo, mas acabou que transferiram ele para um campo com maior estrutura. E foi maravilhoso, porque lá ele teve a oportunidade de escavar a vértebra de eu acho que foi um Triceratops. E eu lembro do sorriso dele, da alegria dele em poder escavar aquela vértebra. E ele conseguiu escavar várias outras coisas muito legais, peças muito legais. E logo depois que a gente voltou, realmente fechou o diagnóstico da ela e tudo mais, mas eu lembro, assim, da alegria. E meu pai, ele viveu, assim, tudo do museu, embora não fosse necessariamente a formação dele, né, enquanto museólogo, ele sempre falava, eu sou biólogo de gente. Mas ele entrou de cabeça e ele entendia a relevância do museu para o criacionismo, para a instituição e para que os alunos vissem e se apaixonassem. E meu pai, ele era apaixonado por isso. Ele conseguiu apaixonar outras pessoas também. E eu lembro da paixão dele nos olhos e a gratidão quando ele pôde ver, já de cadeira de rodas, a inauguração do Senat. Mas ele conseguiu entrar, ver tudo, participar, temos fotos. Ele conseguiu trazer minhas sobrinhas, né, as netas dele, para poder verem o museu do vovô. E hoje a gente carrega com muito orgulho, assim, no Senat e o legado que ele deixou e com o nome dele, que pra gente é muito especial. O professor Dr. Wellington Silva, mas pra gente é meu pai, é minha mãe, enfim, o esposo da minha mãe, né? Professor Wellington, que ama o criacionismo e ama o Senat. Alô, eu sou Heber Liesse, tive o privilégio de ser o diretor dessa instituição, na época FADBA, agora UniAN, dos anos 2018 até a metade de 2024. Nós tínhamos aqui um museu de paleontologia que era dirigido pelo professor Dr. Wellington Silva, e na época ele foi inovador, revolucionário, principalmente porque era voltado a encontrar fósseis que estavam conectados com o relato da criação. Mas sentimos que precisávamos expandir o nosso estudo da natureza para outras áreas que pudessem contrastar melhor esses dois modelos, o modelo criacionista com o modelo evolucionista. Foi quando, por incentivo do Departamento de Educação da Associação Geral, ainda em 2018, tivemos a ideia de montar uma comissão que pudesse elaborar mais os planos, os projetos, sonhando com a elaboração, a construção e a inauguração deste centro de estudos que atualmente se chama Senat, Centro de Estudos da Natureza, professor Dr. Wellington Silva. Recebemos na época doações, inclusive dos Estados Unidos e de outros setores da Igreja Adventista, a própria instituição aqui colocou doações também e conseguimos, depois de um trabalho muito interessante, junto a arquitetos, a engenheiros, a pesquisadores, oferecer essa obra que é algo curioso, algo que abre os olhos, algo que mexe com a nossa cabeça quando analisamos os assuntos da natureza, da criação, do cosmos, principalmente comparando essas duas teorias. Então, foi um projeto longo, foi árduo, foi difícil. Escolhemos que ele fosse colocado aqui junto com a nossa biblioteca para facilitar a visitação, o estudo, o encontro com outros livros também, momentos de palestras e momentos de reflexão. E tivemos a inauguração no ano de 2023 por ocasião de um encontro sul-americano na área de ciência e de pesquisa. Bom, eu te convido para você visitar aqui o nosso centro de estudos, porque ele mexe com a nossa cabeça no seguinte ponto: será que de fato a teoria da evolução, como nós ouvimos nos livros de escola, nos jornais, nas reportagens de televisão, será que essa teoria é tão científica assim como nós ouvimos, sem sombra de dúvidas? E será que a teoria, o modelo criacionista, é algo mito? É uma história sem fundamento? Que as mentes intelectuais não conseguem se debruçar sobre isso? Bom, então esse Senat ele está elaborado para fazer você pensar qual dos dois modelos acaba tendo mais lógica. Será que tudo vem ao surgimento de forma assim totalmente espontânea, sem ser dirigida? Ou será que existe uma mente poderosa, inteligente, com desígnio, dirigindo
toda a complexidade da criação, que é tudo muito complexo. Então o Senat ele aborda um pouco sobre a astronomia geral, sobre o nosso planeta, o sistema solar, sobre os aspectos também biológicos, sobre a estrutura da vida, e queremos que você depois reflita qual dos dois tem mais base lógica e racional. Bom, vamos ouvir daqui a pouquinho mais algumas explicações sobre o Senat, mas eu quero te convidar para vir aqui, para visitar e para refletir. E ao final, você vai poder descansar na certeza de que a nossa vida, a tua vida, ela foi desenhada por um autor que é chamado na Bíblia Sagrada como Deus, um autor amorável, poderoso, que tem planos e desígnios para nós. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Venha cá, visite o nosso Senat, reflita, contribua com ideias também, participe de grupos de discussão nos aspectos da natureza e vejamos juntos como Deus se manifesta em cada detalhe dessa tão maravilhosa e complexa obra criada. Muito obrigado, Deus esteja conosco. Eu sou Marcelo Torres, professor responsável pela área de Ciência e Fé aqui na UniaN, a Universidade Adventista de Ensino do Nordeste. Aqui, nós estudamos ciência e aliamos o conhecimento científico à fé. Partimos do pressuposto de que o ensino tradicional da teoria da evolução para explicar a origem da vida não é mais satisfatório. Nós evocamos as ideias de Thomas Kuhn, da Revolução Científica, que afirma que quando um paradigma não satisfaz mais, o método científico nos obriga a buscar uma alternativa para este paradigma. E, de fato, depois do advento da bioquímica molecular, muitas informações surgiram que Darwin não tinha e que nem os seus seguidores tiveram acesso. E essas informações puseram em xeque a ideia de uma origem da vida espontânea, sem planejamento e por acaso. Hoje, as ideias do design inteligente, cujo maior expoente foi Michael Behe na década de 90, têm surgido como uma forte alternativa para explicar a origem da vida através de mecanismos dirigidos por uma inteligência superior. De fato, quando estudamos as constantes antrópicas, percebemos que as circunstâncias para surgimento e manutenção da vida precisam, de fato, de um agente inteligente que as conduza. Seria impossível que coincidissem todas essas circunstâncias apenas pelo acaso. Assim, aqui, na UniaN, criamos o espaço chamado Senat, no qual nós estudamos a origem da vida numa perspectiva científica e, ao mesmo tempo, lançando mão da fé, crendo que existe um Criador, a origem de toda a ciência. Criador este que será encontrado quanto mais estudarmos usando o método científico. Dessa forma, nós aliamos fé e ciência para ensinar a nossos alunos que a religião e a fé não nos eximem da obrigação de estudar as ciências. Afinal de contas, a primeira revelação do Criador é a natureza. E a natureza só pode ser estudada através do método científico, que nós o fazemos, tendo como pano de fundo o design inteligente. Venha se unir a nós nessa busca intelectual e de fé,